Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ruth Borges, psicóloga clínica da abordagem humanista, autora e escritora, e hoje vou falar sobre família, minha família na parte da separação, Me separei, E agora, como ficam meus filhos? Como ficam os filhos? Sejam bem-vindos, Boa noite, Helenira, seja bem-vinda, pode compartilhar, pode convidar as pessoas que você gostaria que participasse, Seja bem-vinda, pode fazer perguntas referente ali da orientação. Olá, Rita, seja bem-vinda, que o nosso tema é família. Eu trabalho com orientação familiar e estou fazendo as lives referente à família, de como, no contexto familiar. Tem o livro Relações Pais e Filhos e Seus Reflexos, vai estar sendo lançado, está um pré-lançamento, Está fazendo também as lives voltadas a dar um suporte, principalmente nesse momento que está todo mundo mais dentro de casa, no convívio do relacionamento, tem desavenças ali, os conflitos, porque somos seres humanos, somos diferentes, não somos iguais, Temos defeitos e qualidades, e tem muitos momentos que, como se fosse já deu, Essa acabou, eu preciso cuidar da minha vida. Muitas vezes já tentou de todos os meios, com terapia, com um monte de conversa, de diálogo, fez de tudo, deu várias oportunidades e não deu certo. E eu fico, e agora? E os filhos, Os filhos, como ficam eles? Ficam muito mal, muito mal, que é um susto, Você cria ali, os filhos se sentem culpados, Que acha que foi culpado por o casamento não ter continuado por causa da separação, pensa até que deve ter feito alguma coisa de errado, que a culpa foi dele, por isso que os pais se separaram. A mente, independente de idade, o sentimento é muito grande, Dói a alma para poder entender, Só quem passa é que sabe, Porque ninguém casa para se separar, Casa para viver a vida toda para sempre, Mas infelizmente não é assim, porque nada também é para sempre, Sempre é um momento, 1000 vezes, como na visão espírita Chico Xavier fala, 1000 vezes separar, do que estar num relacionamento fracassado. Uma vez perguntaram, uma senhora foi procurar ele e perguntou que a filha dela já estava em 4 relacionamentos, tinha filhos em cada relacionamento e não sabia o que fazer. Ela é meu filho, minha senhora, 1000 vezes sua filha está se separando em vários relacionamentos do que ter todos os filhos num relacionamento só, infeliz, sofrendo, ali sendo humilhada. Então, o que? Infelizmente, ninguém quer assim. Ninguém, não é vontade, da pessoa de estar trocando. Acontece, a vida segue, A vida segue. Em Samitiba fala que a separação acontece porque vai ser melhor para cada um. A vida segue. Vão encontrar outras pessoas, vai ser inserido outras pessoas, os filhos vão amadurecendo, vão aprendendo naquele crescimento, E é tudo esse processo de lidar. E Bert Hellinger, ele fala assim: para separar é preciso mais amor do que para casar. Porque tem que existir ali, não é brincadeira de estar ali, muitas vezes fica anos e anos
pensando em separar e não separa, vai adiando, meus filhos tá assim, pensa nos filhos e muitas vezes não pensa ali, né, em si. Que precisamos pensar, opa, até que ponto eu estou bem? Porque também, quando a gente está ali em conflito, abrange um todo. Os filhos sentem, os filhos sabem. Né? Os filhos sabem, os piquitititos, nem os grandes. Até o dia, o momento que os pais têm relação sexual. Os filhos sabem. Né? Então, eles sentem, eles sabem de tudo. Só que eles não precisam participar de toda a briga, de história, de muitas vezes os conflitos para separar. Né? Eles não precisam, porque os pais já não sabem lidar com a separação, imagine os filhos. Eles não precisam saber de tudo. Eles precisam saber, ter uma reunião, falar, independente de idade, conversar com os filhos. Está acontecendo isso. Tá, pai e mamãe vai se separar e tudo. Precisa conversar. Agora, não precisa participar, saber de tudo, a causa, assim, de um monte de coisas, segredos, as situações. Não precisa isso, é mais tortura. Pode, em outro momento, pode falar, mas quando acontece ali aquela briga de passar na cara, de humilhar, afeta tudo, afeta um todo. E isso cada vez mais desestrutura todo mundo, não só os filhos, como os pais ficam perdidos, desesperados, por não saber também lidar, porque não tem receita pronta para se separar, para resolver, terminar um relacionamento, não tem uma receita pronta para ser pai, ser mãe, nem para os filhos não virem com receita pronta, é uma construção, né? Essa construção que vai dar a base, né? Que vai ter esta base dentro dessa construção. Então, tem aqui os pesquisadores que foram trabalhando voltado nas questões do sofrimento dos filhos, que é porque os filhos do divórcio, né? Que o Tiberi Hoffmann, de 1987, eles falam que o que tanto as crianças como os adolescentes poderão reagir de forma diferente, né, diante de uma mesma situação. Né? Diante do divórcio, muitos filhos não apresentam problemas de ordem de comportamento, enquanto outros apresentam. Então, é independente do tipo de convívio, das coisas, da cultura, a forma que cria. Se um filho está vivendo num relacionamento que é de briga, de bate, de xingar, ele vai crescendo achando que é assim, que é normal, é natural. Bater, brigar, bater na mulher, cresce um adulto agressivo batendo na mulher e a mulher também bate no homem. Né? Na escola, cria todo achando que tá certo, porque foi criada assim. Não procura ver de outro jeito. Porque é o meio, a cultura ali onde está inserido. Eles se espelham nos pais. Então criam essa agressividade, porque você vê briga, palavrões. Também não xinga. A criança que vê os pais xingando em casa, eles não aprendem a xingar. Isso é tudo. E depois os pais vai bater, vai brigar porque eles estão fazendo isso. Mas se dentro de casa é assim, né? Como é que eu faço? Se os pais também escondem as coisas, mentem para os filhos, e os filhos depois ficam mentindo em casa. E aí eu vou brigar, castigar com meu filho porque mentiu. Mas se eu minto, né? Então é tudo isso. A PUD de Moraes, que é de 1997, né, sobre os relatos de casos, de estudos referente a como é a separação e a pós-separação, né? Um dos mais fortes determinantes do ajustamento, né, dos filhos do divórcio é a extensão da participação continuada dos pais em suas vidas. Né? Que ele fala o quê? Se separa e mantém esse equilíbrio, mantém ali o diálogo, né? Que não tem briga, que é uma separação ali amigável, não é litigioso, não precisa de guardas para poder, eu fico com meu filho, é como se fosse, fatiasse os filhos, né?
que preciso ter eles de qualquer jeito, né? Depois vou aprofundar mais nesse assunto. Os filhos, então, os filhos do divórcio sofrem social, emocional, intelectual, quando seus pais não estão ativamente envolvidos com seu papel. Eles parecem culpar-se pela partida dos pais, sofrem uma perda da autoestima. A iniciativa perda desta refletida na depressão, né? Desempenho acadêmico pobre, né? Que não consegue se desenvolver, e falhas nos relacionamentos interpessoais. Os filhos do divórcio melhor ajustados são os que têm frequentemente acesso sem conflito ao pai e à mãe, que é a mesma coisa que foi os estudos junto de Apur de Moraes e Tiberi Hoffmann, que eles tiveram esse estudo, essas pesquisas, são pesquisadores que voltaram a essas questões de como fica o filho depois da separação, né? E vocês que já se separaram, né, que têm relacionamentos, né, com outras pessoas, que também vêm com os filhos que de outra separação, tem que saber lidar, tem que compreender, tem que ter diálogo, tem que ter ali uma clareza nas coisas para ficar mais fácil, né, que eles compreendam, né, porque demora mais ou menos, como ele na pesquisa, de 2 anos, depois de 2 anos que a criança ou adolescente vai amenizando o sofrimento após a separação, né? E a obrigação dos pais é acolher, que tem pais que somem, não dá esse suporte para os filhos, tem outros que dá, tem outros que suprem até demais para poder o filho não sofrer, né? Então, nem tanto, nem tão pouco, porque vai depender da visão deles, por mais que fale, que oriente, que faça todo, né, ali o acolhimento, vai depender de como os filhos veem isso, né? Como ele acha que vai estar dentro essa relação. Nossa, meu pai vai esquecer, ou minha mãe, vou ser abandonado, vou ser rejeitado. E aí? Cria essa insegurança que vai levando, né, e vai passando ali também de geração em gerações, que também na família, se também os pais já vêm separados, muitas vezes ficam pouco tempo, né, juntos, se separam logo, outros separam, independente de tempo que fiquem juntos, né, que vivem casados, independente, o sofrimento tem e muito, né, mas precisa ter esse discernimento, a sabedoria ali de compreensão, que melhor a separação do que viver na infelicidade, no sofrimento, né? E é grande, muito grande para todos, né? Tanto para os filhos, como eu falei, como para os pais, que causa todo esse sofrimento. Boa noite, Cláudia, boa noite, Silvia, Arthur, Clara, sejam bem-vindos. Então, é assim, da forma da compreensão de lidar. Por quê? Porque os filhos precisam do suporte, tem que ter, não é porque se separou, os filhos têm que saber que ele nunca vai deixar, né, de ser filho dos pais, né, do seu pai, da sua mãe, né, que eles amam, né, que amam do jeito deles, que a gente só dá o que tem, não pode dar o que não tem como. Então, para compreender, não é querer iludir, é raciocinar, claro, para que compreenda, não fique com ódio, no impacto vai ficar com ódio do pai, com ódio da mãe, não quer ver, vai ser agressivo, é muito forte na hora que chega e depara que ali a separação que separou, né? E mesmo independente que tenha brigas, né, ou não, né, num relacionamento, que tem relacionamento que separa sem briga, os filhos levam com eles no maior susto, porque opa, vivia tão bem, mas não precisa brigar para dizer que tá ruim, né? Porque acha que só tá ruim quando tá apanhando, tá brigando, tá tendo agressões psicológicas, né, físicas, verbais. E precisa os pais, quando vê que a relação tá ali
balançando, capengando, precisa de uma orientação familiar. Tem que buscar um psicólogo para poder se conhecer, ver se dar um suporte, que o psicólogo não vai fazer nem separar e nem juntar, vai trabalhar junto para ambos se decidir, opa, eu vou continuar, eu amo, eu quero ser feliz, eu quero continuar nesse relacionamento, ou não, eu não quero, né? Vai ajudar a estruturar a pessoa a ser o que ela quiser ser, viver como ela quiser ser, né? Porque essa é a nossa vida. Eu não preciso viver em sofrimento para agradar quem, né? E eu fico como, né? Então precisa ser claro para ter uma compreensão. E assim mesmo vai depender de como o outro vai ver. E cada filho vê de um jeito. Cada um tem seu olhar adiante. Um sofre mais, outro não quer dizer que não sofra aquele que sofre, todos sofrem, mas cada um sofre diferente. Por quê? Vai depender do emocional do outro, do filho, da criança ou do adolescente ou adulto de não tem idade, para saber como ele está naquele momento que ele vai receber aquela notícia, né? E a mesma coisa no relacionamento do homem e da mulher. Se ela estiver fragilmente abalada, emocionalmente abalada, ali vai ser a morte, aquele sofrimento de muitas vezes de ódio, né? De ódio de se vingar, de usar o filho, que entra com alienação parental, que é de usar os filhos para querer atingir o pai, né, ou a mãe, mas só que ali eles não querem afetar, prejudicar, é como se fosse, opa, eu não quero briga, eu quero você, porque as brigas são pedidos de socorro, né? Então usa os filhos, inventam, mentem, faz com que os filhos mentem, faz um monte de coisas, né? Machuca os filhos para poder dizer que foi o pai ou a mãe que fez isso. Então faz um monte de coisa. Quer dinheiro, quer tudo assim, mas não quer a relação. Então, isso é o processo de egoísmo, né? O egoísmo e o orgulho anda de mão ali dadas. Por isso que as pessoas não são felizes. E o amor, e ainda falar em nome de amor, né? O amor. Que amor que nada. O amor é feliz com a felicidade do outro. O amor é aquele que ajuda ainda tem um amigo que é psiquiatra em Salvador, que ainda ajuda a arrumar a mala para ir embora. Isso é o verdadeiro amor. Quer que o outro seja feliz. Ninguém é dono de ninguém, apenas estamos. E se o filho vive no conflito de egoísmo, de querer, de desespero, de coisa, se torna assim, porque é o que está vendo, né? É o que está vendo. É um meio onde está sendo criado. E aí fica também frágil, sensível, porque acha que... E ali, não sei lá como Tibério fala que nos relacionamentos, depois que cresce, fica inseguro, com medo, né, de se separar, com medo, fazendo qualquer coisa pelo outro para não perder o outro, né? Causa um monte de situações, entre depressão e tudo. E da medida que a pessoa vai buscando ajuda, ele vai melhorando, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. Se não buscar ajuda, ficar ali com aquela mente fechada, sem raciocinar, vai ficando mais em sofrimento. E aí, o problema é de quem? Tem a parte grande dos pais, mas tem a parte grande dos filhos. Por quê? É a emoção que estou. Os pais não têm culpa da intensidade da emoção dos filhos. Não tem. Porque é o que ele se torna, por mais que cada um vê com seus olhos. Precisa de estar apoiando. Os pais precisam saber como os filhos estão em sofrimento para ajudar a parar. Levar para terapia, dar todo o apoio, orientar, ver o meu filho, eu separei, mas eu estou aqui para o que você quiser, o que você precisar, né? Eu sou seu pai, sou sua mãe para sempre, ninguém vai tirar isso, e nunca, né? Para se sentir seguro, firme diante das coisas, né? Pode fazer alguma pergunta, pode falar à vontade.
Porque eu me separei depois de 20 anos de casada. Meus filhos estavam com 18, 19 anos, outro de 25. E o que pensa que foi fácil, né? Já imagina, né? Fica um sofrimento imenso, né? E ali foi de briga, foi porque eu tinha que seguir para estar onde eu estou, senão não como eu estaria, né? Então é a forma que a vida nos leva para ir, né? Dói a alma de ambas as partes, a gente pensa, mas precisamos. Como ele vai entender ali, o tempo vai ensinar para ver de outra forma, né? É uma dor imensa. E como você vê os pais ver os filhos sofrendo e ali muitos voltam para o relacionamento, né? Para poder, porque os filhos estão em sofrimento. E aí, fica mais, né? Abrange um todo e o sofrimento não para. Porque não adianta. É o tempo que tinha que ficar. Se fosse para poder continuar, não separa. E ali as coisas precisam crescer. E como em Samitiba fala, que vem outra pessoa na nossa vida, ou não, outras coisas, outro rumo, trabalho, outras coisas, a sua missão, porque todos nós somos únicos e especial, temos a nossa missão, mas também temos a responsabilidade com nossos filhos, né? Do amparo de estar ali, independente se está longe ou perto, precisa estar dando esse suporte. Porque tem pais que estão na mesma casa e não dá o suporte como se o pai e outros que já ficam longe, né? Em outra casa, em outro estado, em outro país, né? Não é. E vem a culpa, a questão da culpa, as pessoas ficam com culpa. Por quê? Acho que deveria ter feito isso, ter feito melhor. Sim, mas não fez. Não dá para sentir. Porque é do ser humano, somos seres humanos. Erramos querendo acertar, né? Então, achando que aí viu que não deu certo as coisas, vai para frente. Do que ficar agora nessa pandemia, tem muitos relacionamentos que acabaram, né? E muitos que se firmaram e construíram, que ficaram sólidos, né? Que resgataram as coisas que antes que não conseguia ver antes, né? Que agora sim. E outros que também que foram ver aquilo e fazer o quê, né? A pessoa é prender o outro, obrigar o outro a ficar do meu lado? Para quê? Né? Não. Ou ficar com a pessoa porque eu acho que eu não vou conseguir sozinha me manter ou fazer alguma coisa. Isso é o quê? É subestimar, né, a si mesmo. Né? Não se subestime, não desde que você não é capaz de fazer as coisas. Porque você é capaz de tudo e muito mais. Né? Vai construindo, vai firmando, vai melhorando, vai correndo atrás para poder seguir em frente, né? Ficar preso por causa de dinheiro? Não, o dinheiro vai vindo, é consequente, você vai fluindo, é uma luta, cai, levanta, quantas vezes for, vai e até conseguir e vai embora, né? Não é assim. Ah, eu preciso ficar. Não, isso é desculpa, porque não quer sair. Né? Tem muitos, porque tenho meus filhos, eu não quero. E eu vou fazer o quê? Não é os filhos, é porque não quer se separar, né? E outros que o filho sai e vai, irresponsável é isso, fez aquilo. Ninguém pode julgar o outro, porque não está calçado no sapato do outro. Então eu não posso julgar o outro, porque aconteceu isso, né? Então, e aí? Como fica? Né? Essa forma da questão do acolhimento e do amor. Precisam ali amparo. Precisa muito amor. Como Hoffman fala que independente, né, da separação, do convívio que briga, nem todos os filhos sofrem como, né, cada um sofre do seu jeito, no tempo que tiver de sofrer, e ali as coisas fluem. E muitas vezes eu deixo de viver a minha vida achando que o outro vai sofrer, vai sair, e de repente o outro, se manda, né? E aí fica aí.
né? Então a gente tem que ver ali, opa, tem que conversar, tem que ter diálogo, né? E para poder resolver as coisas ali na clareza. Não adianta mentir, não adianta brigar, não adianta não querer separar. Eu quero o outro tá saindo e o outro tá grudado na perna. Não vá, não vá, não vá. Deixa o outro seguir. Se o outro não seguir, o outro não vai saber. Se tiver de voltar, volta, dá outra chance. Se não tiver, não volta. E a vida segue. Para todo mundo, nós, né? O tempo todo. Que aqui é as coisas ali na nossa vida, é aqui agora. O que tem que ver é o bem-estar do filho. Não faltar alimento, estudo, carinho, amor, como o estatuto da criança e do adolescente, né? Ali, né? O amparo, o acolhimento, sem brigas, né? Não ter agressões físicas, psicológicas nem verbais. Tem que ter todo, né? O acolhimento para a criança, que em primeiro lugar tá a criança, né? O adolescente, e que não tem culpa do que né, os pais decidiram. Eles não têm culpa, né? E eles precisam ter estrutura, tem que ajudar os filhos a poder... Tem pais que procuram a terapia com uma prevenção para os filhos quando for separar, né? Porque tá querendo separar, tá ali, né? Muitas vezes tem para não é o que uma separação amigável, né? Não é litigiosa, para viver com todas essas, seguir todas as regras do que o juiz vai determinar, e a morte por filho, como eu falei antes, que, né, fatia o filho, cada um tem um pedaço e não tá nem aí por filho, só quer saber do seu lado. E aí o filho fica como? Puxa um lado, puxa do outro, sem perguntar como eu vou ficar com meu filho, e aí as coisas, né? O filho tem que saber que ele vai ter duas casas, vai ser recebido o amor, né? É ali estar junto para a vida toda, que o amor não vai ser perdido por mais que construa outra família, que os filhos ficam com ciúme, ficam com medo de não ser amado. Isso não precisa ficar ali com medo, porque os pais só dão o que tem para dar, não pode dar o que não tem, né? Então, o amor pode não ter afinidades, né? Porque, né, não é porque é pai e mãe que tem os filhos ali, é afinidade um com o outro, mas o amor, o sentimento, né, é intenso, né? Nunca duvide do amor dos seus pais por você, nunca duvide, né? E também os pais nunca devem duvidar do amor dos filhos pelos pais, independente de como é a relação familiar, né? Independente. Então, busque se estruturar psicologicamente, porque é a mente, é a sua estrutura psicológica que vai te dar estrutura para um todo, né? Para um todo, porque se a pessoa não tiver a estrutura ali centrada, ela se perde, né? E faz os outros que estão do lado se perderem, né? Então, por isso que eu falei, tem pais que procuram terapia com a prevenção para eles, para os filhos, para preparar os filhos para que, né, orientar eles que vão se separar, né? Fazer todo o trabalho, o suporte para que os filhos, né? Isso sim, é se preocupar com todo, né? Aqui a minha relação já deu, mas meus filhos não têm culpa, né? Eles precisam de estrutura e os pais também precisam, porque para não entrar em outro relacionamento e passar por tudo de novo, né? E sofrer e vem tudo de novo, porque se tiver conflito interno, estrutura frágil, de novo entra em conflito e não vai saber lidar com os filhos, para que os filhos, como Moraes fala, os filhos ficam desestruturados, rebeldes, agressivos, né? Ficam com desvio de conduta, né? Afeta no desenvolvimento em um todo, né? Se os filhos não tiverem um suporte.
porque eles estão o tempo todo em prioridades. Precisa da base, e a base é a família, é a base, e aí a base se desfaz, eles acham também que tudo se desfez, acabou, a vida perde o sentido, entra em depressão, tristeza, muitos filhos se desesperam, né? E aí ficam também odiando um pai ou a mãe odeia por ter acontecido a separação. Então tem de tudo e muito mais. Então precisamos ajudar ali a estrutura psicológica, né? Ali ter o equilíbrio mental para poder lidar em tudo, em qualquer situação, em tudo, para saber ali como está vivendo, porque senão cresce cada vez mais ali a dor, né? Ali aumenta mais ainda o sofrimento. E não precisa, né? Só precisa. Seja bem-vindo, fica à vontade, pode perguntar, pode clicar nessa setinha e enviar a live para alguém que você gostaria de ouvir, né? Pode clicar nos coraçõezinhos também, que o Instagram convida outras pessoas para assistirem. Fique à vontade, pode fazer as perguntas no que vocês desejam, né? Perguntar. Porque a vida, ela é fascinante. Quem faz ela ali árdua, né, somos nós, a visão de mundo, a forma como a gente conduz ela. Né? Como eu estou conduzindo a vida dos meus familiares, dos meus filhos, né? Ali, como eu quero, como eu estou fazendo, como eu gostaria que eles ficassem, que os pais ficam preocupados que os filhos não vão ficar felizes. Vão ficar felizes sim, no momento certo. Vai doer, dói a alma, né? Mas vai, como fala, o tempo faz com que amenize. Mas com o devido que ter sabedoria, ter discernimento, né? Amar, o amor que cura tudo. O amor que cura tudo. Como Samitiba fala que o quê? O amor é a terapia, né? O amor é terapia. Então, este amor cura, acalma, né? Liberta, educa, de ambas as partes, estrutura as famílias, né? E ali nascemos para poder ser felizes, né? Aí Bert Hellinger, ele fala o quê? Uma separação pode oferecer um novo começo, tanto para a pessoa que é ferida, né? Como para a pessoa que causou a dor. Mas só que a gente só vê o quê? A dor. Não vê que ali é sempre da dor vai transformar, né, no amor, no alívio, na paz, em outra estrutura, né? É para libertar. A gente só vê ali o lado, o tempo todo, aquela neurose ali que é, né, o tempo todo só por negativo, só ali as coisas ruins. Não vê que com outro olhar, o olhar positivo, o olhar da beleza, da bondade, não vê da felicidade das pessoas que entraram na nossa vida. Igual que se casam, né? Já com mais idade, né? Que já vem de outros relacionamentos com os filhos, com as coisas que separa. Não encontra outra pessoa e forma outra família, né? Outros não. Por quê? Porque pode ter um conflito eterno, tá permitindo, não é o momento. Vários fatores que levam, não, mas no momento vai, né? Pode não ser logo e aí vai. Então, por isso que aconteceu a separação, para que o outro entre na vida, como diz o Bert Hellinger, né? Que ele é da constelação familiar. Então, tudo isso, porque se você estiver ali olhando para seus filhos, né? Em lugar de olho com olho, você tá ali a família estruturada, né? Ou para seu marido, sua esposa, ali. Se vocês estão, cada um de um lado, né? No modelo sistêmico, cada um
vai para um canto, vai para o outro. Não estão vinculados. Vai estar perdendo, né? Se o marido tá olhando para a esposa assim, estão juntinhos. E os filhos também estão tudo olhando, estão juntos. Se o marido tá aqui e os filhos estão lá soltos, ele está perdendo os filhos, né? Perdendo os filhos para droga, para suicídio. Tem que estar atento. Né? Vou fazer uma live referente à construção familiar para saber se está se perdendo ou se estão juntinhos ali no desenvolvimento. Porque precisa dessa estrutura para o crescimento, senão fica em crise, em desespero. Isso que não pode deixar acontecer, porque é um sofrimento desnecessário para ambas as partes que não precisa crescer, né? Sofrer. Precisa só crescer, crescer, crescer. E o amor, né? Faz tudo isso e muito mais. Então, é assim que temos que viver. E não se preocupe. Simplesmente ame. Acolha, se separe, mas não fique com a culpa porque seu filho tá mal, porque é isso. Acolha, ame, meu filho, tô aqui, dê ajuda, faça tudo, porque ele vai 1000 vezes, ele tá ali acolhido, parado, do que você se ficar mal, não se separar, virar naquele desespero, no relacionamento ali de muitas coisas e não se separar. Tem que ter discernimento, precisa saber, como falei, fazer terapia para ver se eu fico no meu casamento ou se eu saio, né? Sem culpa, por mais que sinta culpada, que sempre é assim, por mais que te dá tudo, mas vamos achar que temos culpa, que deveria ter feito mais, né? Todos nós, ninguém está livre disso. Então, tenha paciência, tenha calma, tenha ali bem, né, estrutura, né? Aí vou terminar com a frase do meu livro Relações Pais e Filhos e seus reflexos. A família é a nossa base. E mesmo sem ter esse apoio, né, precisamos nos agarrar, né, a nós mesmos, porque somos movidos por uma força, né, por essa força interna, que é a fé, que é o amor, né? Então, independente da sua estrutura familiar, você tem a sua força interna, o seu amor, né? Ali a sua base, né? Para seguir, independente. Você tem, né, esse apoio de você com você. Então, se agarre em você e seja feliz, né? Obrigada. Vai ser na próxima quinta-feira a live, que é toda quinta-feira às 19 horas, só que ontem não deu e fiz hoje. Então, vai ser voltada à família, né? Esse mês de novembro todo, voltada à orientação familiar, né? Eu trabalho com orientação familiar, com o casal e nas estruturas também de todas as bases para seguir e voar. Porque senão, para não entrar em outro relacionamento, repetindo tudo do outro passado, né? Então, para ser cada vez mais. Obrigada, Cláudia, obrigada a todos, né? Bom final de semana e, em primeiro lugar, se ame, né? Se ame e as coisas acontecem da maneira que você está, né, expondo o seu desejo para o universo, né? Porque somos energia, nossa célula é energia, né? E precisamos fazer essa energia também sair para o mundo, para ajudar também o mundo, ajudar os nossos amigos, nossos familiares, né? Que essa é a família, né? A família universal, todos nós, e a família ali sanguínea. Então, ninguém está desligado,
tá todo mundo ligado, né? Tudo tá conectado. Fique em paz, obrigada e né? Fique com Deus.